Você se considera uma pessoa ansiosa? É sobre isto que eu quero conversar com você hoje. Segundo muitos estudiosos, a ansiedade é o mal deste século. Muitas pessoas têm sofrido com ela. Excesso de preocupações, angústias, medo, culpa, tem muitas vezes norteado o coração das pessoas que estão enfrentando a ansiedade. A ansiedade afeta, de fato, a parte emocional e física, mas a ansiedade também afeta a nossa vida espiritual. Portanto, nós podemos trabalhar o assunto ansiedade nas Escrituras. Podemos desenvolver um aconselhamento bíblico para ajudar pessoas que estão lidando com a ansiedade. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, temos orientações, relatos bíblicos de servos de Deus que passaram pela ansiedade. Eu leio, por exemplo, agora um versículo que Davi, na sua oração, no Salmo 38, fez lá no versículo de número 9. Olha só. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Eu quero destacar a segunda parte. E a minha ansiedade não te é oculta. Nesse exato momento, enquanto você acompanha esta reflexão, Deus está contemplando o seu coração e Ele sabe exatamente as causas, o que é que tem levado você a experimentar a ansiedade. A ansiedade tem esse paradoxo. Você às vezes está aguardando uma resposta, aguardando um resultado de um exame, e muitas vezes primeiro você se sente otimista, animado, dizendo vai dar tudo certo, mas de repente, num piscar de olhos, a ansiedade se transforma em algo que te apavora, que põe medo, que te congela, que te deixa muitas vezes desesperado. As causas da ansiedade muitas vezes estão ligadas a coisas que aconteceram no nosso passado. E muitas vezes não sabemos lidar com o nosso presente por causa dos erros do passado. Porque talvez você não lidou ainda de fato com um pecado, com uma luta que você traz desde o seu passado. E você certamente precisa da ajuda de um conselheiro, de alguém que vai à luz das Escrituras te ouvir. E você terá a oportunidade de abrir o seu coração, sobretudo entendendo que Deus já está ali tratando da sua angústia, da sua dor. Muitas pessoas se autocondenam, muitas pessoas estão escravizadas por alguma coisa que fez lá no passado. Isso tem gerado, então, ansiedade. Parece um pouco estranho dizer que a ansiedade está ligada a coisas do passado, mas existem pessoas que estão presas a erros e ao sentimento de culpa e de pecado de coisas cometidas no passado. Mas existem pessoas que também estão presas ao presente. Em que sentido? Sofrem ansiedade por momentos que estão enfrentando hoje. E nós estamos passando por uma fase difícil, então venham as crises. Problemas na família, problemas na carreira profissional, problemas na área da saúde. E tudo isso, quando não é levado de forma sábia na presença de Deus, desenvolve muitas vezes esse sentimento que nos sufoca, como se estivéssemos sendo estrangulados. Esse excesso de preocupação por coisas até legítimas, mas que muitas vezes tem te neutralizado, não tem deixado você dar um passo sequer por conta do excesso de preocupação. Muitas pessoas, então, estão lidando com a ansiedade por esse tempo presente. Questões familiares, como eu já disse, questões particulares, questões ligadas à sua carreira profissional, problemas ligados à sua saúde. E existem pessoas que são ansiosas e preocupadas ao extremo com as questões do futuro. Não estamos lá na frente ainda, mas as pessoas já estão sofrendo. Aliás, essa ideia da palavra preocupação nos faz pensar acerca disso. Você está sofrendo antecipadamente por uma coisa que ainda não aconteceu. No versículo que eu li, Davi está dizendo assim: Senhor, na tua presença estão os meus desejos todos. Nós temos muitos desejos no coração, almejamos muitas coisas. Mas, como eu disse, uma pessoa ansiosa, muitas vezes, ela vai desenvolver medo, pavor, até pânico, por causa dessas coisas que estão dentro dela. Mas o mesmo versículo diz na segunda parte:
A minha ansiedade não te é oculta. Eu não sei se é o seu caso. Se você tem lutado com coisas do passado, você precisa de ajuda. Se você tem medo do seu tempo presente, desse momento que estamos passando, e isso tem assaltado o seu coração. Se o seu maior medo é em relação ao futuro, se você se preocupa com o que vai acontecer com você amanhã, e isso tem assaltado o seu coração também. A ansiedade, então, ela infelizmente, ela trabalha nessas áreas, passado, presente e futuro. Mas como agir diante disso? Pedro, escrevendo lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Eu sei, eu também já passei por esse momento de ansiedade. Seria muito bom se você falasse assim: pastor, nunca mais eu quero experimentar a ansiedade. Mas ainda estamos nesse processo de santificação, ainda estamos sujeitos a tropeçar e cair. Mas não devemos nos conformar com a ansiedade. Quando ela chegar ao seu coração, lembre-se, ela não é oculta aos olhos de Deus. Deus pode te ajudar a entender, a diagnosticar as causas da sua ansiedade. Problemas do passado, medo do presente, medo e pavor das coisas que vão acontecer no futuro. Lance sobre ele. Descanse nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. No nosso próximo encontro, nós vamos ver como Jesus nos ensina sobre a ansiedade. Um texto bem conhecido, Mateus capítulo 6, ali a partir do verso 25 até o verso 34. Não andeis ansiosos. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.